interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões do dia 16/12 de 2020. Então, o que a gente vê claramente é que a gente observa novamente essa troca de locacional da chuva da região sul para a região sudeste e centro-oeste do país. O que a gente vê claramente é o que? Ontem a gente via que as chuvas elas estavam mais concentradas aqui na região do Paraná e de Santa Catarina, né? Pegando bem aqui a incremental de Itaipu, Paranapanema, indo até o norte aqui do Rio Grande do Sul. E isso ele se mantém hoje, né? Claro que a gente teve alguns totais pluviométricos já que ocorreram nesses últimos dias nessa região. Então, à medida que a gente vai ganhando cada vez mais um dia à frente na previsão, a gente vai observar que esse total pluviométrico ele vai se realizando no observado e ele vai diminuindo aqui na previsão. E aos poucos a gente observa aqui a possibilidade de formação de uma zona de convergência já aí para o final do mês, lá para o dia 24, dia 25. Então a gente nota que começa a retornar as chuvas aqui, pegando bem a região do quadrilátero dos reservatórios, que compreende a bacia do Paranaíba, a bacia aqui do Rio Grande, a bacia aqui da região de Três Marias e a bacia aqui de Serra da Mesa. Então essa região é bem importante porque você acaba acumulando aí grandes totais de água devido às chuvas que se realizam durante essa época do ano, né, durante a primavera e o verão. E daí você tem uma recuperação boa dos níveis de reservatório, por exemplo, nas regiões sudeste, aliás, nos subsistemas sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E aqui no sul a gente vê que a gente tem aí a continuação das chuvas ao longo desses próximos 1 a 2 dias, por exemplo. Olhando um pouco mais à frente também, a gente observa que não tem nenhum grande fenômeno que cause assim um bloqueio e você não tem a formação de chuva nos próximos dias. O que a gente vê claramente é que a gente tem uma umidade relativa aqui bem espalhada, pegando aqui parte da região sudeste, região centro-oeste do país, nordeste e também um pouco aqui da região norte, mas nada tão significativo. Um outro detalhe que a gente tem que começar a observar a partir de agora é o posicionamento da zona de convergência intertropical, né, a famosa ZCIT. O que acontece? Ela já começa a ter aí o seu posicionamento mais ao sul do que normalmente ela está na média climatológica anual. Então ela já começa aqui a migrar e ela já começa a interagir com as chuvas na região norte e nordeste do país, principalmente aqui nessas regiões aqui da costa norte do Brasil. Então, à medida que ela vai descendo, né, em direção, na verdade, ela vai em direção à região sul do país, ela vai descendo aqui em região, ela vai encostar um pouco mais aqui na região norte e nordeste e ajudar a organizar a chuva, né? Ok? Chegando ao seu máximo aqui por volta de menos 5 graus sul, menos 6 graus sul, dependendo aí da época do ano. Olhando um pouco também mais à frente, a questão do campo de pressão atmosférica em 800 HPA, né, embaixo da atmosfera, a gente não vê nenhum fenômeno aqui que possa atrapalhar realmente a formação de chuvas na região central do país até o final do mês. O que a gente vê claramente é que a atmosfera ela tende a ficar livre aí pelo menos até o dia 1º de janeiro e a gente tem sim a formação e a possibilidade de formação, por exemplo, de algumas ACAs agora, essa primeira, que deve se formar agora entre os dias 25 e 26, por exemplo, e alguma outra na primeira semana operativa do mês de janeiro. Lá para o início realmente de janeiro, entre a primeira e a segunda semana operativa. Mas vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Mas o que eu venho falando sempre, né, agora nesses últimos vídeos, é que a gente vai ter essa troca de locacional aos poucos de chuva, saindo mais da região sul, até porque já está se realizando e vai se realizar nos próximos 2, 3 dias, e agora as chuvas começando a se concentrar
na região do quadrilátero dos reservatórios entre São Paulo, Goiás e Minas Gerais. E o campo de anomalia aqui do geopotencial, a gente vê que não tem nada tão significativo a ponto de bloquear chuvas, por exemplo, na região central do país. Olhando agora o que o modelo GFS está mostrando, ele continua mostrando, né, nesses próximos 2 dias, essa chuva aqui mais localizada na região sul. Depois essa chuva ela vai caminhando um pouco em direção à região equatorial e começa aqui, ao que parece, a formação de uma zona de convergência. Depois dessa chuva, lá ao final do mês, retorna novamente à região sul. Então você tem aparentemente uma troca, né? Chove agora na região sul, depois volta a chover na região sudeste, pegando ali Goiás, São Paulo e Minas Gerais. E depois, lá para o dia 27, 28, volta a chover na região sul, pegando bem a região incremental Itaipu, região do Iguaçu e da bacia do Uruguai, né, que fica entre o Paraná e Santa Catarina. Né? Então essas regiões devem apresentar uma boa chuva. Também a bacia do Paranapanema lá para o final do mês. Então se tem essa troca de locacional e é bom acompanhar, ver o que vai acontecer, se esse sinal vai permanecer para os próximos dias. Com relação à temperatura, o que a gente vê é que não temos temperaturas nem tão elevadas, nem temperaturas muito baixas. Em alguns momentos, claro, a gente tem uma temperatura mais elevada aí, por exemplo, entre os dias 20 e 21, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito na carga. Na média, para esses próximos 15 dias, o que nós vemos são temperaturas dentro da normal climatológica. Outro detalhe que a gente vê claramente é sobre a questão do armazenamento de água no solo. A gente vê como a gente está realizando essas chuvas agora na região sul. O modelo mostra que entre o norte do Rio Grande do Sul e a região do Paraná e o sul de São Paulo, a gente tem uma recuperação significativa para os próximos dias. Essa região aqui do quadrilátero dos reservatórios entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo, a gente começa a ter aqui aparentemente uma leve melhora quando a gente observa aí a projeção que o modelo está mostrando. Por quê? Porque ele já está começando a enxergar essas chuvas mais concentradas realmente aqui entre Goiás, Minas Gerais e norte de São Paulo nos próximos dias, que começaria já a partir aí do dia 18. Então, nesses próximos 2 dias, a gente continua tendo a recuperação aqui na região sul e depois volta a recuperar um armazenamento de água no solo, mais entre a região sudeste e centro-oeste do país. Então, a gente ainda vê a diminuição nos próximos dias desse armazenamento na região do quadrilátero dos reservatórios, né? Principalmente nas bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande. A gente vê também que a bacia de Xingu e Belo Monte está apresentando essa diminuição, mas mais à frente ele pode voltar a aumentar por causa dessa chuva que deve voltar novamente a atuar aí entre o norte e a região sudeste do país, pegando também parte da região centro-oeste. E a região sul deve apresentar aumento de vazões nos próximos dias, principalmente, né, na região incremental Itaipu e na bacia do Paranapanema, Iguaçu e Uruguai, devido realmente a essas chuvas que estão previstas para os próximos 2 a 3 dias, ok? Olhando bem, né, o que o modelo do ONS está trabalhando, os modelos que ele trabalha, a gente vê, ó, começa a diminuir essa chuva na região sul, mas porém já começa aqui, né, a gente ter uma chuva mais localizada nas bacias do Paranaíba do Grande, Serra da Mesa e Três Marias, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.